Olá e bem-vindos! Hoje nosso material de análise é um livro da Bíblia que muita gente, vamos ser sinceras, pula. O primeiro livro das Crônicas. A gente tem aqui uma edição da Bíblia Sagrada e a nossa missão hoje é desvendar a história que ele realmente quer contar. A fama dele vem principalmente daquele começo, né? Uma avalanche de nomes, capítulo após capítulo. Ok, vamos encarar isso de frente. Por que um livro começaria com 9 capítulos de genealogias? Parece assim um jeito garantido de perder o leitor logo na primeira página. Mas a gente vai mergulhar a fundo para sacar qual é a real por trás desses nomes e que retrato ele pinta de uma das figuras mais importantes de Israel. É uma ótima pergunta, porque a resposta muda tudo. É fundamental entender que Crônicas não é um simples replay dos livros de Samuel e Reis. Ele foi escrito bem depois, provavelmente para a comunidade que estava voltando do exílio na Babilônia. Pensa no estado de espírito deles, né? A nação tinha sido destruída, o templo virado ruína, e eles foram levados como prisioneiros. Ao voltar, a grande questão era: quem somos nós agora? Crônicas é a resposta. É um projeto para reconstruir a identidade e a esperança. Então essas listas de nomes no início não são um teste de resistência. Elas são a fundação de tudo. É o que nosso roteiro chama de o mapa da identidade. E que mapa, hein? A lista começa assim, no início de tudo, com Adão, Sete, Enos. É uma ambição em tanto. É uma declaração de intenções monumental. O autor desenrola esse pergaminho que passa por Noé, chega em Abraão, detalha os descendentes de Ismael e Esaú, e então ele afunila para os 12 filhos de Jacó, ou Israel. Ele está, na prática, dizendo ao povo: vejam, a história não começou com a destruição, ela começou com a criação. E vocês são o fio condutor que atravessa tudo isso. Sabe no que isso me faz pensar? É quase como a febre dos testes de DNA hoje em dia. As pessoas não estão só buscando nomes numa árvore genealógica. Elas querem uma narrativa, um lugar para se encaixar numa história maior. Para Israel, voltando do exílio, essas listas eram o seu Ancestry.com, só que com um propósito divino. Essa é uma analogia perfeita. E tinha um lado extremamente prático também. Para uma pessoa comum, encontrar um nome do seu tataravô nessa lista podia significar tudo. Significava que sua família tinha direito a uma porção de terra, significava que você pertencia a uma tribo específica com uma função na sociedade e, mais importante, legitimava quem podia servir no novo templo. Ah, então era um misto de mapa de identidade com um cartório e um organograma da nação. Exatamente. E o foco em certas linhagens revela a intenção do autor. Há um destaque enorme na tribo de Judá, a partir do capítulo 2. Por quê? Porque essa é a linhagem que leva direto ao rei Davi. O autor está construindo uma autoestrada genealógica para provar que a monarquia davídica não foi um acidente, mas o plano de Deus desde o início. E o capítulo 6, que detalha as famílias dos sacerdotes e levitas, era um manual de instruções para reativar o coração da nação, a adoração a Deus. E o mais legal é que não são listas totalmente frias. De vez em quando o autor pausa para contar uma micro-história. Ele menciona Tamar, cuja história lá em Gênesis é super complicada, mas que foi essencial para a linhagem de Judá. Ele não esconde, ele a inclui como parte fundamental da história. E tem outro exemplo fantástico no capítulo 4, que interrompe a lista para contar a oração de um homem chamado Jabés. Ele era mais ilustre do que seus irmãos e faz uma oração pedindo bênção, alargamento de fronteiras, proteção. E o texto termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. No meio de centenas de nomes, o autor insere essa pílula de teologia, sabe? A relação com Deus é pessoal e ele responde à oração. É uma mensagem de esperança direta para quem estava lendo. Uau! Então, depois de passar 9 capítulos estabelecendo quem é esse povo e de onde eles vêm, o livro pisa no acelerador de um jeito brutal. É uma das transições mais abruptas da Bíblia. O capítulo 10 despacha a história do rei Saul em poucos versículos. Basicamente diz que ele morreu por sua infidelidade e por não ter consultado a Deus. Fim de papo. Sem drama, sem longas batalhas. E no versículo seguinte, o holofote vira e ilumina Davi. E o retrato que Crônicas pinta de Davi é bem diferente do que a gente lê em 2 Samuel, por exemplo.
Lá, Davi é complexo, brilhante, mas também profundamente falho. Ele comete adultério, assassinato, tem uma família disfuncional. Aqui em Crônicas, nada disso. Parece até o perfil de alguém no Instagram versus a realidade. Por que essa versão editada? Isso se conecta diretamente com o propósito do livro. O público original já conhecia as histórias de Samuel. O cronista não está tentando esconder os fatos, ele está fazendo uma curadoria. A nação não precisava de um lembrete de como seus heróis podiam falhar. Eles precisavam de um ideal. Precisavam de um modelo de rei cujo coração era voltado para Deus, para inspirar a reconstrução. Então ele foca nos triunfos de Davi e principalmente no seu papel como arquiteto da adoração em Israel. E essa construção do herói começa imediatamente. Em 1 Crônicas 11, lemos que todo Israel foi até Davi para ungí-lo rei. A palavra-chave é todo. Não tem menção da guerra civil com a casa de Saul. Aqui, a nação está unida, em consenso, e o primeiro ato dele como rei de todos é conquistar Jerusalém. Por que essa cidade era tão importante? A escolha de Jerusalém foi um golpe de mestre. Primeiro, até então era uma fortaleza dos jebuseus, ou seja, não pertencia a nenhuma das tribos. Ao conquistá-la e torná-la sua capital, Davi criou um território neutro, a cidade de Davi, que não favorecia nem a tribo de Judá no sul, nem as do norte. Segundo, era estrategicamente localizada e muito defensável. Ele unificou o país politicamente, e o próximo passo Era unificar religiosamente. exatamente. E é aí que entra a Arca da Aliança. O livro dedica 3 capítulos inteiros a isso. Fica claro que esse é o evento central do reinado de Davi para o cronista. Mas a primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém É um desastre é completo. um desastre que ensina uma lição vital. Eles colocam a arca num carro de bois novo, o que parecia uma boa ideia, mas não era o que a lei de Deus instruía. No caminho, os bois tropeçam, um homem chamado Uzá estende a mão para segurar a arca e... Morre na hora. Nossa, que tenso. Imagina o clima, uma festa nacional que vira um funeral em um segundo. É um choque de realidade no meio da celebração, né? A gente pensa na alegria de trazer a arca e, de repente, essa demonstração de poder divino que é quase assustadora. E Davi fica com medo e com raiva. Ele para tudo e deixa a arca na casa de um estrangeiro por 3 meses. Nesse tempo, ele entende a lição. A presença de Deus é santa, poderosa e não pode ser tratada de qualquer jeito. Não é um amuleto da sorte, sabe? Existem regras, um protocolo divino. A santidade de Deus exige respeito e obediência. E a segunda tentativa é totalmente diferente. O capítulo 15 mostra Davi organizando tudo nos mínimos detalhes. Os levitas, que eram os únicos autorizados, carregam a arca nos ombros como mandava a lei. E a atmosfera muda da água para o vinho. Vira uma explosão de alegria com música, corais, sacrifícios. O texto diz que Davi dançava e saltava com todas as suas forças. É a imagem da adoração genuína. Exato. Ao trazer a arca do jeito certo para Jerusalém, Davi finalmente une o reino. Agora, a capital política é também a capital espiritual. O trono de Davi e a presença de Deus estão no mesmo lugar. O longo salmo de agradecimento que Davi compõe no capítulo 16 é como a trilha sonora dessa nova era. O manifesto de um reino unido sobre um rei e um Deus. Ok, então o cenário está montado. Reino unificado, capital estabelecida, a presença de Deus no centro de tudo. O próximo passo parece óbvio. Construir um lugar permanente e magnífico para a Arca da Aliança, um templo. Davi está no auge do seu poder, pronto para sua obra-prima. Mas aí vem o grande plot twist da história. É um momento crucial. No capítulo 17, Davi conversa com o profeta Natã e diz: Eu moro num palácio de cedro, mas a arca de Deus está numa simples tenda. Ele quer construir o templo. A intenção é nobre, mas Deus responde e a mensagem que Davi resume mais tarde é um balde de água fria. Não edificarás uma casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Que ironia! O maior rei guerreiro de Israel, que consolidou o reino através de batalhas, é desqualificado de construir a casa de Deus justamente
por ser um grande rei guerreiro. O que isso nos diz sobre o que o autor de Crônicas valorizava? Isso nos diz que a casa de Deus deveria ser associada à paz, não à guerra. O construtor precisava ser um homem de paz. E esse seria o filho de Davi, Salomão, cujo nome em hebraico, Shalomó, vem da mesma raiz de Shalom, paz. Mas isso não diminui Davi. Pelo contrário, o livro redefine seu legado. Se ele não pode ser o construtor, ele se tornará o maior preparador da história. E ele leva essa tarefa a sério. É uma loucura pensar na escala disso. O fim do livro de Crônicas é basicamente Davi fazendo a maior campanha de arrecadação de fundos e planejamento logístico de todos os tempos. Os números são absurdos. Ele fala em 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata. Isso são milhares de toneladas de metais preciosos. É uma hipérbole para mostrar sua dedicação total. Mas o mais impressionante não são só os materiais. Dos capítulos 23 a 27, Davi organiza toda a força de trabalho do templo antes mesmo de existir um templo. Ele divide os levitas em turnos, organiza os sacerdotes, cria orquestras e corais com milhares de músicos, estabelece os porteiros, os tesoureiros. Ele está construindo a alma do templo, a liturgia, a vida que aconteceria lá dentro. E o ápice é quando ele entrega a planta do templo para Salomão. Ele não diz, tive umas ideias boas. Ele afirma, tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor. Ele está dizendo que a planta do templo não é um projeto de arquitetura humana, mas uma revelação divina. Isso dá ao templo uma legitimidade inquestionável. Sem dúvida. O legado de Davi na visão de Crônicas não é seu império, mas a preparação meticulosa para a casa de Deus. É o ato final de um rei que, apesar de não poder construir, dedicou toda a sua riqueza, poder e últimos dias para garantir que seu sucessor pudesse. O livro termina de forma linda, com o povo ofertando voluntariamente, com alegria para a construção. Um momento de unidade nacional total. E então Davi morre em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e a transição para Salomão é pacífica e unânime. Recapitulando, então, o primeiro livro das Crônicas, que parece começar como uma lista telefônica antiga, é na verdade uma narrativa poderosa e cheia de propósito. Começa com as genealogias para dar ao povo que voltou do exílio um mapa de identidade, conectando essa gente a toda a história da humanidade e ao plano de Deus. Isso. Depois, apresenta um retrato idealizado de Davi, não para esconder suas falhas, mas para apresentá-lo como o rei modelo, o pastor que uniu a nação e, mais importante, que organizou a adoração a Deus. Ele é o fundador do culto em Jerusalém. E, por fim, o livro redefine o legado de Davi. Sua maior conquista não foi uma batalha, mas preparar cada detalhe para a construção do templo, o centro da vida de Israel. É uma história sobre identidade, liderança ideal e, acima de tudo, esperança e restabelecimento. E para aquele público original, que estava reconstruindo o templo em meio a ruínas e oposição, essa história era um combustível potentíssimo. Dizia a eles que o que estavam fazendo não era apenas empilhar pedras, mas dar continuidade ao plano perfeito de Deus, estabelecido através do seu maior rei. Para fechar, fica uma última provocação para a gente pensar. No finalzinho do livro, o próprio autor cita suas fontes, dizendo que a história de Davi também está registrada nas crônicas de Samuel o Vidente, do profeta Natã e de Gade o Vidente. São livros que se perderam na história. Isso nos faz pensar como a nossa visão do passado é moldada não só pelo que foi escrito, mas pelo que sobreviveu. E talvez mais importante, pelo propósito de quem escreveu. Que histórias escolhemos contar sobre nós mesmos e o que elas revelam sobre o que mais valorizamos hoje?